Olá, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Niilista, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o egoísmo. Olha só que interessante, né? A origem de todo o mal do ser humano, de toda a maldade humana, de toda a cobiça humana, de toda a barbárie humana, vem do egoísmo. Devemos lembrar que nos primórdios, né? Por exemplo, quando o homem ainda não tinha o desenvolvimento intelectual, quando era uma espécie de primata, né? Quando o homem ainda era primitivo, nos primórdios da humanidade. Como qualquer animal, o homem pensa na autopreservação. O indivíduo, né? Ele pensa, ele só raciocina em função de si próprio. Quanto mais primitivo você é, quanto mais atrasado, quanto menos racional você é, mais egocêntrico você é. É interessante observar que o desenvolvimento do homem ele pode ser representado no próprio desenvolvimento infantil do homem. Porque inicialmente você vê, né, a ciência diz que nós viemos de onde? Da água. Nós temos inclusive resíduos, né, nos nossos corpos, de que nossos corpos são 80% de água. Ao contrário, né, do que a religião fala, que o homem veio do barro, né, biologicamente falando, nós viemos da água. Nossos corpos são cerca de 80% de água. Então, o que ocorre? Você vê que o homem surgiu da água, depois ele começou a rastejar, né, tendo conseguido sair numa proto-existência ainda, né? Antes de ser um homem, um estado meio larval, perdão, o homem rastejava, saiu da água, rastejou, depois o homem engateou, né, em quatro patas, né, andou em quatro patas, até que foi, aos poucos, isso ao longo de eras, né, de milhares e milhares de anos, o homem chegou à postura ereta. Você vê isso representado no próprio desenvolvimento infantil, né, no próprio desenvolvimento da criança, desde o útero da mãe, ou seja, a criança primeiro está dentro d'água, dentro do líquido amniótico, respira dentro do líquido amniótico, praticamente não respira, né, porque o oxigênio, os nutrientes passam pelo cordão umbilical. Então ali ele está no ambiente de ovo, né? A barriga da mãe é como se fosse um ovo primordial, né? Aí está ali na condição de, né, um ambiente aquático, um ambiente aquoso. Depois, quando a criança nasce, a criança rasteja. No terceiro momento, ela engatinha. E logo após, ela começa a dar os primeiros passos. Então você vê representado no próprio desenvolvimento infantil toda a história do homem. Toda a história ali meio que gravada, né? Todo o processo evolutivo do homem. E no início a criança é irracional e egocêntrica. Isso faz com que ela, parte do desenvolvimento infantil, uma primeira fase é olhar somente o mundo em relação a si próprio. Isso é o egocentrismo. Isso causou as maiores mazelas na nossa sociedade. Porque quando o indivíduo tem essa mentalidade infantil e primitiva, nessa fase, né, da criança, ela só vê o mundo em relação a si própria. Ela não tem a capacidade de olhar o outro, as necessidades do outro. Ela não tem visão sistêmica da realidade. A visão dela é fechada. A criança não admite erros. A criança não admite não. Não aceita não. A criança, ela é caprichosa, né? Ela é emotividade pura. É instinto puro. Sem razão. Isso é o símbolo da religião. É a simbologia do crente. No início da história da humanidade, se você for observar, como o homem começou a pensar inicialmente?
Ora, eu sou o centro do universo. As primeiras formas do homem pensar de um ponto de vista científico é o quê? Antes ainda, né, de se pensar, né, de forma um pouco mais racional, vamos lá para o homem primitivo, eram as tribos. Uma tribo era melhor do que a outra. Uma tribo era escolhida dos deuses. E as tribos inimigas deviam ser destruídas. Né? Aí vamos ver lá o exemplo na religião judaico-cristã. Era exatamente assim que ocorria. O povo eleito, os escolhidos de Deus, as tribos que seguiam o único Deus em detrimento de todos os outros deuses das outras tribos. Então é sempre uma centralização, um egocentrismo. Tudo que é primitivo é centralizado, é egocêntrico, né? Tem um núcleo. E o que está em torno é menos importante. Essa organização básica primitiva, instintiva, né? É um animal garantindo a sua espécie em detrimento de outras. Cada espécie tem o seu egocentrismo próprio. Cada espécie tem a sua idiosincrasia, digamos assim. Cada espécie só pensa em si, da sua forma. Não de uma forma sistêmica, porque não tem como pensar. Né? É matemática simples, onde não existe raciocínio. A única inteligência possível é o instinto. A selvageria, a barbárie, que é uma das formas da natureza equilibrar, se equilibrar, né? Sem raciocínio. Mas quando surge a razão, o homem começa a se afastar dessas ideias egocêntricas. Porque isso é a origem do sentimento religioso. O indivíduo quer salvação individual. Quando você olha que você faz parte de um conjunto, uma visão mais racional, uma visão mais sistêmica da vida, tudo tende para isso, até a própria medicina. A medicina holística, a medicina que olha o indivíduo como um todo, que não olha só o sintoma. A medicina mais avançada, que hoje em dia ainda não é praticada, né? Pelo menos aqui, pelo menos na maior parte do mundo não é praticada. É a medicina holística. É a medicina que não está focada apenas no indivíduo, apenas no sintoma, mas ela olha todo o conjunto, olha todo o ambiente, olha os hábitos, olha todo o contexto em torno desse indivíduo para tentar solucionar o problema, a doença. O conceito de doença é um conceito da medicina centralizada, né? Medicina fechada, né? Que olha a doença, não olha o indivíduo, né? Olha os sintomas. Né? Uma visão mais ampla, né? Não existe doença, existe um desequilíbrio que muitas das vezes não está no indivíduo, está em todo um contexto. Quase sempre é assim, né? Corrigindo às vezes alguns hábitos, você acaba com esse problema que se chama doença. Cada caso é um caso, né? Mas uma visão mais holística. Então tudo é assim. Quando você olha os sistemas de governo, quanto mais globalizado, quanto mais sistêmico, quanto mais uma forma de governo contempla todas as diferenças sociais, todos os diferentes tipos de pessoas, de grupos, né? E isso seria um sistema ideológico ideal, não centralizado, no governo da maioria, como é a democracia. O governo da maioria vai trazer prejuízo para uma minoria, com certeza, como acontece aqui no Brasil, que é uma maioria religiosa, né, que prejudica todo o contexto social. Porque quase sempre a maioria é burra, a maioria é egocêntrica, a maioria pensa como gado, né? Só pensa em si próprio. E não vê os grupos, as diferenças. Então, essa é a origem do sentimento religioso. Egoísmo. Egocentrismo. Porque, historicamente, se começou sempre o homem primitivo pensou dessa forma. E as religiões surgiram assim. As religiões surgiram, a própria ideia, olha só, que interessante, né? Que no passado distante, no passado, existia um politeísmo. E esse politeísmo também servia a grupos, né? Servia
a certo tipo de coletividade, isso gerava guerras, né? O meu Deus é melhor do que o seu, esse tipo de coisa. Depois houve um novo egocentrismo, que seria um único Deus. Seria o único Deus egoísta, egocêntrico, né? Que não aceita povos estrangeiros, que não aceita nenhum tipo de pensamento diferente. É uma doutrina ditatorial, patriarcal, egocêntrica, centralizada, poder centralizado. Poder centralizado numa única figura. Isso para facilitar o controle. É isso que funcionou, né? No caso do judaísmo. E depois foi substituída a figura desse Deus, Jeová, pela figura de um Deus mais brando, né? Chamado Jesus. Aí você vê que a coisa é sempre centralizada. E o indivíduo religioso, ele é egoísta. O cerne do seu pensamento, né? Ele é emoção. Né? O religioso, a característica do religioso é a emotividade à flor da pele. Característica também de criança, característica também de pessoas primitivas, de pessoas selvagens, que não raciocinam pela razão, mas raciocinam pela emoção. O mundo é todo construído não em função da racionalidade. A cosmovisão dessas pessoas, ela é egocêntrica. Ela é baseada nas suas carências, nas suas necessidades, em detrimento dos outros. A religião, inclusive, fala a ideia de perdão. O que é perdoar? Olha que arrogância da religião. Perdoar é aceitar que uma pessoa que cometeu um erro, né, e que se arrependeu desse erro, seja perdoada, seja aceita novamente na sociedade, reintegrada a um grupo, né, que tenha a sua amizade restabelecida, a confiança restabelecida. E a religião, a base da religião judaica cristã é a devoção a Deus e o perdão ao pecador. Só que essa mesma religião que se arroga o direito de perdoar, que o perdão é exatamente aceitar o que o outro se corrija, que o outro volte atrás nos seus atos que são considerados errados. Isso é o perdão, né? A própria religião que arroga para si esse direito de perdoar não aceita a correção. Não aceita que tenha a possibilidade de errar. A religião não se corrige. E a religião não aceita perdão. Né? Porque ela diz que é infalível, que não erra, que é a palavra última. Por isso a religião vive de tradição, porque a religião não se corrige, ela não acompanha os tempos. Ela não evolui, como é, por exemplo, a ciência. Então, né, você vê que no próprio início, no princípio da religião, o pensamento era o quê? Geocêntrico. Nós somos, né, geocentrismo é achar que a Terra é o centro do universo. Então, o meu pensamento desses homens primitivos era dessa forma. Eles achavam que tudo existia em função do planeta Terra, em função do ser humano. Que os deuses, até hoje a religião trabalha com isso, que os deuses, eles não se preocupam com os animais, ou Deus não se preocupa com os animais, não se preocupa com a natureza. A preocupação maior de Deus é o homem. Ele fez todo o cosmo pensando no homem. Uma visão totalmente egocêntrica, né? Como era a visão geocêntrica no início, né? Com Terra como centro do universo. Que depois a ciência mostrou que a Terra é totalmente insignificante. É um planetóide, um planetinha, né? Um sistema solar que está na periferia da nossa galáxia, não está nem próximo, não chega nem perto do centro da galáxia. Tem importância. Essa visão de importância é uma visão centralizada do próprio homem. Então, eu queria falar um pouco aqui hoje sobre isso, sobre a questão do egoísmo, o porquê dos religiosos terem essa tendência a se fecharem em grupos, né? Entre eles mesmos, eles não concordam entre si. A religião, ela tem várias designações diferentes, vários grupos diferentes, cada um se fechando nos seus guetos.
Então a base é o egoísmo. O indivíduo quer salvação individual. O indivíduo, todo o universo gira em torno dele, o indivíduo religioso. Ele pensa a sociedade em função dele. Ele não vai se adaptar, ele não pensa que ele tem que se adaptar aos grupos, aos tempos, não. São os tempos e os grupos e a sociedade que tem que se adaptar à crença desse indivíduo. Um indivíduo que se vê como centro do universo. E isso sempre foi a origem de todo mal, de todo separatismo. Porque nós não somos, inclusive o racismo, né? Porque a religião começou com eugenia, com tentativa de eugenia, com tentativa de limpar a raça. Os próprios judeus se consideravam a raça melhor do que as outras raças. Os estrangeiros tinham que ser dizimados, tinham que ser mortos para não dar descendência. Eles eram capazes de matar crianças, bebês, para limpar a raça. A Hitler também fez isso depois, digamos, uma vingança contra os judeus. Acho que quem começou, na realidade, com isso foram os judeus. Então você vê que mentalidade primitiva de querer privilegiar um grupo genético. E isso ocorre até hoje. Porque os religiosos se dividem em grupos. Nós, a única coisa que nos une, a única visão, né, que nos afasta do instinto animal, que nos afasta da emotividade, a emotividade superficial, de que eu sou diferente do outro, né, de que existe raça, de que existe cor, de que existem pessoas diferentes das outras, melhores ou piores. Essa visão é uma visão religiosa. A ciência demonstra o quê? O aspecto racional, científico, demonstra que todos nós fazemos parte de uma mesma espécie. E nunca deveríamos nos separar em grupos. E a única coisa que poderia nos unir, que poderá nos unir no futuro, é o pensamento sistêmico. Né? Não é opinião, não é interesse, não é carência de um grupo ou de outro grupo. Mas é simplesmente a ciência. A ciência, ela bota as cartas na mesa. Né? É a única forma racional de se chegar à conclusão sobre qualquer assunto. Seja jurídico, seja na medicina, na indústria, seja no comércio. Ninguém usa princípios religiosos egoístas ou opinião dentro de coisas práticas da vida, né? Dentro de coisas que funcionam na prática. Você usa técnica, você usa o rigor científico. Você não manda uma nave para o espaço achando ou tendo opinião. Você não faz com que uma internet funcione a nível mundial com opinião, com Bíblia, com egoísmo. Pelo contrário, você tem que ter a humildade de reconhecer seus erros, corrigi-los, né, e aceitar o que funciona e desprezar o que não funciona. Isso é uma humildade incrível. Isso une as pessoas. A tecnologia une as pessoas. A matemática une as pessoas. As pessoas são capazes de se entender sem opinião e de reconhecer seus erros, né, quando alguém prova que você está errado. E a ciência tem essa característica básica, está sempre se questionando, está sempre se pondo à prova. Então não existe sistema mais humilde do que o sistema científico e o sistema racional. A emoção sempre vai privilegiar o egoísmo, o egocentrismo. A emoção é eu quero, em detrimento do outro. Sistemas emocionais são primitivos. São sistemas infantis. A razão, ela deve se sobrepor à emoção em qualquer situação. A emoção é importante apenas como um resíduo, né? Para que nós não sejamos robôs. A emoção é importante, sim, para que nós tenhamos empatia pelo outro, para que nós sejamos criaturas mais brandas, nós tenhamos aí, né, a compreensão também do sentimento do outro, né, do sentimento das pessoas. A emoção também é importante para você ter uma válvula de escape, para você relaxar. Nas coisas sérias não se aplica a emoção. Coisas sérias se aplica a razão. Né? Então a origem de todo mal e a origem do sentimento religioso é o egocentrismo, o egoísmo. Quando o homem reconheceu que a Terra não era o centro do universo,
né, que mesmo o Sol, né, que a Terra girava em torno do Sol, heliocentrismo, né, quando o homem reconheceu, descobriu, comprovou o heliocentrismo, ele também comprovou a partir daí que o nosso Sol é um Sol pequeno, que existem milhares de outros sóis muito maiores do que o nosso. E como eu disse antes, nós não estamos nem próximos do centro da galáxia, então não temos importância. A importância que nós temos é como espécie, como indivíduos, como um agrupamento humano. Se todos pensassem de forma científica e racional, nós não estaríamos nesse estado de caos que nós vivemos hoje, não teríamos esses evangélicos, esses religiosos querendo dominar através de domínio financeiro e domínio da mente das pessoas, né? Fazendo grupos separatistas, deuses autoritários ou deuses exclusivos. Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.